Diretoria do Paysandu procura atacante da Chapecoense para a sequência da Série B. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes em relação a essa história. Atleta que tem passagens também por clubes grandes do futebol brasileiro, como o Vasco, Goiás, Avaí. Seria uma boa opinião? Quero trazer os detalhes em relação a essa história. Qual foi a resposta, do jogador para o Paysandu? Da mesma forma, analisando o mercado, será que ainda é necessário o Paysandu buscar um outro centroavante? Há outras opções no mercado e que, no meu entendimento, são bem melhores do que o próprio Getúlio. Eu quero trazer aqui algumas alternativas, nomes inclusive que já foram procurados pela diretoria do Paysandu em outros momentos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e compre a sua nova camisa do Paysandu com a Fute Fanatics. Utilizando o link na descrição do nosso vídeo, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix, como por exemplo a camisa Lobo desta atual temporada por R$ 329,90 dos tamanhos M ao Extra G, com a possibilidade também de personalização, com o número e o nome nas costas, a partir de R$ 15. Outras camisas também que você encontra na Fute Fanatics, como a da temporada passada, por R$ 249,90 nos tamanhos P e M, já tendo aí um desconto de mais de 20% do valor inicial. E a camisa também da temporada passada, a número 3, essa camisa é muito bonita, por R$ 199,90, também com envios para todo o Brasil. Essas e outras ofertas eu separei para vocês, você encontra com a Fute Fanatics, o link logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma procura da diretoria do Paysandu para contar com o centroavante da Chapecoense na sequência da temporada. Estou falando sobre o Getúlio, jogador que tem passagens pelo Cruzeiro, também jogou no Paços de Ferreira, em Portugal, Avaí, Vasco, futebol japonês, Goiás, CRB e hoje está na Chapecoense, onde tem até agora 5 jogos na Série B do Brasileirão. Esta informação foi confirmada pelo canal Bancada Bicolor, um abraço para a galera, inclusive, ao confirmar esta notícia, divulgada neste último final de semana, de uma procura do Paysandu, mas com o jogador não despertando o interesse em defender o Papão, apesar de um momento instável dele por lá na Chape. Ele teve uma contusão, a tendência é que já volte nos próximos dias. A última partida dele aconteceu contra o Avaí, lá no dia 24 de maio. Ele foi titular, teve ali uma sequência de 2 partidas sendo titular, frente ao Cuiabá e também ao Avaí. Então, dos 13 jogos que ele fez entre Campeonato Catarinense e Série B, ele foi titular em apenas 2 deles, justamente os 2 últimos. Assim, sendo bem sincero com vocês, é um centroavante que eu não desejaria ele nem para o pior inimigo, tá? Com todo respeito ao Getúlio, mas pelo amor de Deus, o que ele apresentou no Goiás em 2024 foi algo que beirava a afronta ao torcedor. Um jogador frouxo, pouco motivado, tá? E isso que era um começo de ano, campeonato goiano, tentando buscar o espaço. Não dividia uma bola, não cabeceava, não corria, não chuta, não dribla. Para mim, um dos piores jogadores que já passaram pelo Goiás. E eu já vi esta mesma opinião, tá? Seja de torcedores do CRB, do Avaí. Eu acho que ele até teve alguns bons momentos lá no Avaí, por exemplo, na Série B, 2020, 2021. No Vasco fez alguns gols importantes, mas foi mal no enredo geral na segunda divisão. Não é um centroavante, tá? É um jogador que não tem habilidade, não tem característica para ser um camisa 9. Tá? É um jogador muito limitado, sendo bem sincero com vocês. Para mim, 2 jogadores que foram especulados no Paysandu nessa janela, que eu não gostaria assim nem de graça. O Getúlio e também o João Magno. Muito ruins, muito ruins, muito limitados. Tá? Então o Paysandu, para mim, foi sorte de tentar a procura desse jogador e não ter avançado. Tudo bem, poderia chegar, dar certo, aí é outros 500. Mas analisando os 3 últimos anos, tá, do Getúlio, é um jogador que não consegue desempenhar um bom futebol em nenhum clube que passa. E assim, analisando um centroavante que dos últimos 11, vamos colocar aqui 21 mais 13, 34 jogos, marcou apenas 1 gol, não dá para dizer que um jogador desse seria a solução para o Paysandu. Segundo informações do canal Bancada Bicolor, houve uma procura do Paysandu, mas o jogador não se interessou, tá? Desde o primeiro momento, por conta das más referências, da questão financeira, o salário, não ter uma premiação, por exemplo, aos jogadores. Isso acabou desmotivando, por exemplo, o Getúlio de antemão
para uma saída, por exemplo, da Chapecoense. Então, assim, para mim, é um jogador que não agregaria em absolutamente nada dentro desse elenco do Paysandu, e é o ideal tentar buscar um outro jogador. Outros centroavantes, que há sim outras opções no mercado da bola, é justamente sobre essas que eu quero comentar aqui no vídeo. Jogadores que têm mais ou menos essa mesma faixa salarial. Claro, alguns mais caros, outros mais baratos, mas o Getúlio lá na Chapecoense deve receber algo entre 40 a 70 mil reais mensais. Lembrando que ele pertence ao Tombense, tá? Onde tem contrato em definitivo por lá até o final de 2026 e só está emprestado à Chapecoense até o final deste ano. Compra sua nova camisa do Paysandu com a Fute Fanatics. Utilizando o link na descrição, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Além das camisas, você encontra outros acessórios, como bandeiras, por exemplo, a partir de R$ 69,90, também com envios para todo o país. Vou deixar essas e outras ofertas disponíveis no site, na descrição do nosso vídeo. Combinado? Já falei sobre essa procura para contar com o centroavante Getúlio, agora quero falar sobre outras opções melhores tecnicamente, que estão ou em reta final de contrato ou dando sopa no mercado da bola. A primeira delas, do Matheus Peixoto, centroavante experiente, 29 anos de idade, ex-Bahia, jogou no Sport, Ceará, Juventude, Goiás. Seu último clube no Brasil foi justamente na Série B, em 2023, pelo Atlético Goianiense, onde conseguiu acesso naquela temporada. Chegou na metade do ano, foi um reserva, ainda assim marcou 4 gols e deu 3 assistências em 16 jogos. Esse sim com essa característica de um centroavante de grande área. Faz bem o pivô, tem 1,90 m de altura e é destro. Atualmente ele está no Júbilo Iwata, esse clube da segunda divisão do Japão. Tem vínculo somente até dezembro dessa temporada de 2025 e vem de um bom ano na segunda divisão japonesa, com 8 gols marcados e 1 assistência em 23 jogos. Um jogador que eu sempre gostei, tá? Foi campeão também na Série B em 2019 pelo Bragantino. Outra opção também, esse que está voltando de lesão, é o Zé Roberto, jogador de 31 anos de idade, fez uma boa Série B no ano passado pelo Sport. Se eu não estiver enganado, inclusive foi até especulado no Paysandu, se eu não estiver enganado, em 2023. Um jogador que sempre, por onde passou recentemente, teve bons números, tá? Seja no Atlético Goianiense, 2020, 2021, jogando inclusive a Série A, pelo Ceará também em 2022, no Mirassol, no Sport, na temporada passada, mas ele teve uma grave contusão no joelho e deve voltar já neste mês, tá? Vem treinando normalmente, deve fazer a sua estreia na temporada justamente agora. É um outro esporte, né? Claro que não tem comparação, por exemplo, um elenco da Série B em relação à Série A. Pode ser que ele perca um pouquinho de espaço por lá, onde tem contrato até o final de 2026. No meu entendimento também seria um baita reforço para qualquer clube nessa Série A. O Edgar Júnior, também é outro jogador que eu destacaria, tem contrato também se encerrando lá na segunda divisão japonesa. Aquele mesmo, ex-Bahia, jogou no Joinville, Atlético Paranaense. O último ano dele no Brasil foi em 2018, ainda pelo Bahia, onde marcou 13 gols. Bom jogador, tá? Eu gosto do Edgar Júnior. Ele pode jogar tanto como um centroavante, como também pelas pontas, né? Um ponta esquerda. No ano passado, foram 17 gols e 5 passes em 32 jogos. Nesta temporada está mais tímido, né? Apenas 8 partidas, 1 gol marcado e foi titular apenas 3 vezes. Acredito que é um jogador que deve sim deixar o futebol japonês ao final desse ano. E outro atleta que esse foi procurado também pelo Paysandu já na Série B, que não tem espaço no Goiás hoje, é o Facundo Barceló. É um jogador também que eu não acho ruim para a Série B, tá? Tanto é que teve bons momentos no Ceará no começo da Série B do ano passado, só que parece um jogador pouco motivado. Não acho que tecnicamente ele seja tão ruim como o Getúlio, por exemplo, tá? Mas parece pouco motivado no Goiás. Talvez uma mudança de ambiente possa alternar isso. Ele que permaneceu no Goiás, tem uma confiança do técnico Wagner Mancini, que foi justamente o nome que indicou a contratação dele ao Ceará no ano passado. Mas nesse momento são apenas 4 jogos na Série B e somente 22 minutos, ou seja, não vem sendo titular. A última partida que ele começou como titular aconteceu ainda no Campeonato Goiano, no mês de março. Tem apenas 2 gols anotados em uma única partida também nessa atual temporada, então um jogador também que o torcedor do Goiás já não aguenta mais. Não acho que seria a solução, mas para o Paysandu que já tem 2 outras opções, né, aí de centroavante, acho que não seria uma alternativa ruim, por exemplo, na composição do elenco. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esta lista,
Qual seria a sua sugestão?